Você sabe o que é uma DPF? O termo significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. A DPF está regulamentada na Lei 9.882 de 99. As normas que podem ser objeto da DPF são leis e atos normativos federais, estaduais, municipais ou distritais, inclusive anteriores à Constituição Federal de 88, que ofendam ou ofereçam riscos a preceitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Entre as ações constitucionais, a DPF é a mais ampla dos instrumentos de controle de inconstitucionalidade, porém ela está subordinada ao princípio de subsidiariedade, que determina que não será admitida a DPF quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Esse princípio significa a impossibilidade do uso da arguição quando houver um meio apto e mais rápido de resolver o problema, de forma ampla, geral e imediata, pois somente o STF tem poder para julgar uma DPF. A DPF possui efeito erga omnes, ou seja, as decisões tomadas em ADPFs servem para todos os casos semelhantes. Outro efeito relevante é o efeito vinculante. Ela vincula as decisões tomadas ao Poder Judiciário e à Administração Pública Federal. As decisões tomadas em ADPFs, em geral, têm efeito ex tunc, ou seja, elas retroagem a data de edição do ato tido como inconstitucional, que seja lesivo a um preceito fundamental. Entretanto, cabe aos ministros do Supremo decidirem se a DPF irá ter efeito ex tunc ou ex nunc, de acordo com o artigo 11 da lei que regulamenta a DPF, a Lei 9.882. Nosso documentário irá abordar a DPF 347, que foi iniciada pelo Partido Socialismo e Liberdade, que pediu que se reconheça a violação dos direitos fundamentais da população carcerária e que seja determinada uma adoção de providências no tratamento da questão prisional no nosso país. O nosso foco está nas detentas gestantes ou mães de filhos pequenos. Ouviremos especialistas em áreas afins e o depoimento de profissionais que atuaram em casos semelhantes ao proposto. Oi, boa noite. Eu sou a Aline Pansieri, sou advogada e mestre em Direitos Humanos pela UFRJ-FND e a pedido e a convite da Gisele Alves, professora da Unifeso, estou aqui para falar um pouquinho sobre algumas questões atinentes às mulheres encarceradas e, sobretudo, às mulheres grávidas encarceradas. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, que fala do controle penal sobre as mulheres grávidas presas por tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então eu vou estar respondendo algumas questões que foram levantadas, que não respondendo, mas provocando mais inquietações assim, o que ainda é melhor, vamos combinar. A primeira questão que se coloca é sobre o tratamento que as mulheres encarceradas têm, e aí tem um ponto aqui que eu já queria ressaltar. Muita gente pergunta, né, se as mulheres elas engravidam dentro do cárcere, ou se já são presas grávidas. E antes de mais nada, acho que é melhor, né, enfatizar que a minha pesquisa de campo em 2015, ela consistiu em entrevistas semi-estruturadas de 41 mulheres presas no Talavera Bruce, que é a unidade do Rio de Janeiro onde se concentram todas as presas grávidas, e na unidade materno-infantil, que é para onde elas vão após o parto. Sobre a questão do pré-natal especificamente, né, quase 60% das mulheres que eu entrevistei naquela altura não haviam realizado o exame pré-natal integralmente, né? Uma havia realizado o exame de urina, outra havia realizado o exame de sangue, mas nenhuma teve um acompanhamento razoável, né, durante a sua gestação. Nenhuma delas realizou exames de pré-natal devidamente, né, como possuem de direito. Então, de fato, né, se a gente olhar para a lei, a gente consegue encontrar diversas proteções, né, específicas para mulheres presas gestantes e para as suas crianças, né? Mas a questão toda gira em torno da aplicação desses direitos, da aplicação dessas regras, né? Por que o judiciário é tão resistente, tão conservador, né? Sobretudo, pelo menos, né, posso afirmar diante do que eu li aqui no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que essa é uma tendência a nível nacional, tão resistente, tão conservador a aplicar esse tipo de regra. Uma questão também que se coloca de extrema relevância
está no tocante ao direito à visita e à visita íntima das mulheres presas. Esse direito, ele não é diferenciado, ele é equiparado hoje sim ao direito dos homens, ao recebimento de visita. No entanto, no Rio de Janeiro, por exemplo, o direito à visita íntima das mulheres só foi regularizado em 2011, né? Anos após o direito à visita íntima dos homens ser regularizado. E mesmo assim, mesmo que por lei, né, exista essa equiparação, essa é uma questão que as mulheres presas enfrentam, né? Essa questão do abandono familiar. Muitas delas passam muito tempo sem receber qualquer tipo de visita. Eram poucas as mulheres que recebiam visita frequentemente, e aí pelas mais diversas razões, né? Mas a gente não costuma ver homens, companheiros indo lá, né, fazer esse tipo de troca afetiva, né? Isso é muito raro de acontecer, enquanto as mães, primas, mulheres, companheiras, né, estão lá fazendo filas gigantescas, né, nos dias de visitação para acompanhar seus companheiros, as mulheres, à sua vez, não recebem esse tipo de tratamento. Aqui no Rio de Janeiro, na minha experiência na UME, é claro que a UME está longe de ser um lugar ideal, né, para essas mulheres, até porque eu particularmente trabalho com uma perspectiva de direito penal mínimo, né, e acredito eu, né, que mulheres que são criminalizadas sobretudo por tráfico de drogas, crimes patrimoniais, que não têm violência, para mim fica muito claro que não existe qualquer sentido na sua prisão, que nenhuma teoria que justifica, né, a pena consegue dar conta de justificar o porquê que se faz necessário que essas mulheres estejam presas. Então a gente parte já dessa premissa. Mas ainda assim, creio eu que a UME é um espaço bem diferenciado se comparado ao Talé Vera Bruce, se comparado a outras unidades prisionais no Rio de Janeiro. A UME não tem celas, por exemplo, elas dormem junto dos filhos, né? Tem as camas e o berço do lado, e elas têm uma relação muito mais humanizada, pelo que eu pude perceber, com os agentes penitenciários e com a própria diretora da unidade. E por fim, eu queria também tratar de uma questão super importante, né, que diz respeito ao HC 143641 da STF. Na verdade, a decisão que foi proferida nesse HC, que é de março do ano passado, salvo engano, que esse HC trata do direito à prisão domiciliar para presas provisórias ou mães de filhos de até 12 anos de idade, que esses filhos dependam, né, financeiramente dessas mães, e também para pais, em que o sustento dos filhos dependa desse pai ou dessa mãe. No entanto, aqui no Brasil, né, temos essa previsão, né, que foi endossada ainda mais, né, na Lei 13.769 do ano passado, né, reforçando o caráter obrigatório do juiz de aplicar essa prisão domiciliar nesses casos. Mas isso funciona a título de medida cautelar no Brasil, né? Isso não funciona a título de prisão de pena definitiva, né? Então, eu acho sim que o Brasil deveria se inspirar na política criminal de outros países, como a Argentina, como Colômbia, como Costa Rica, que também tem a previsão da prisão domiciliar como pena de cumprimento definitiva dessas mulheres. Quando a Aline Pancielli fala sobre, questiona a necessidade dessas mulheres estarem realmente presas, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada em alguns números. 70,7% das presas entrevistadas por elas nunca tinham sido presas antes, ou seja, eram mulheres sem nenhum tipo de antecedente criminal. E 51,25% delas, inclusive, estavam trabalhando na época que elas foram presas. Das mulheres que estavam presas, muitas delas estavam presas por envolvimento com o tráfico, mas eram em posições não violentas e posições não de comando. Mulheres usadas como mula para transporte, como aviãozinho. E algumas delas, inclusive, disseram que a função que elas ocupavam, a razão pela qual elas foram presas foi por ser embucha. Então elas estavam presas ali porque provavelmente um companheiro, um namorado, um marido, talvez um irmão, tinha envolvimento com o tráfico e elas estavam no lugar errado na hora errada e acabaram indo junto. Então nós podemos realmente questionar
é realmente necessário que essas mulheres estejam ali, ou elas poderiam estar cumprindo essa pena delas, caso seja necessário o cumprimento de pena em algum outro lugar. De acordo com o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes ainda, pouco mais de 20% dos estabelecimentos prisionais declararam que eles não cumprem o estabelecido na Lei 13.434 de 2017, que proíbe o uso de algema durante o trabalho de parto. De acordo com um estudo da Fiocruz, 1 em cada 3 mulheres grávidas em presídio, elas foram obrigadas a usar algema na internação para o parto, e mais da metade delas teve menos consulta de pré-natal do que o recomendado. Isso mostra a precariedade no cuidado com a saúde das mulheres dentro do sistema prisional. E esses problemas, eles não são exclusividade nossa aqui no Brasil. No site da National Commission on Correctional Healthcare, que é uma sociedade americana sobre os cuidados com saúde no sistema prisional, eles apresentam um dado de 2008 do Bureau of Justice Statistics, que diz que 54% das presas têm cuidado pré-natal. E é um número bem próximo do que a pesquisa da Nini Pansieri viu. E de acordo com o American College of Obstetrician and Gynecologists, de 6 a 10% das presas em qualquer dado momento nos Estados Unidos estão grávidas. De acordo com o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes do Conselho Nacional de Justiça, 64,1% das unidades prisionais elas oferecem acompanhamento médico e ginecológico para as presas durante a gestação e no pós-parto, dentro e fora do sistema carcerário, e 79,4% dessas unidades elas ainda oferecem apoio psicológico para elas. No entanto, a gente viu que, de acordo com a pesquisa da Nini Pansieri, 53,7% das presas entrevistadas afirmaram que elas não recebem atendimento ginecológico e 26,8% delas não sabem dizer se elas têm atendimento psicológico ou não. O que me leva a supor, bom, se eu não sei dizer se eu vou no médico ou não, eu certamente não vou. No ano dessa pesquisa elaborada pelo Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmou que para todo o estado tem apenas um ginecologista, o que talvez explique essa diferença entre o número deles e o número obtido pela Nini Pansieri na pesquisa dela. Porque você tecnicamente tem um atendimento, mas é uma pessoa só para todos os presídios e todas as presas. Obviamente essa pessoa não dá conta. De acordo com um estudo do perfil socioeconômico e saúde ginecológica das presidiárias de Flávia Macedo, de 2016, a gente ainda tem mais um problema adicional. Porque, embora no estudo dela ela tenha concluído que 83% das presas tenham feito o exame de Papa Nicolau, por exemplo, 73% delas não sabiam o resultado do exame. Então, elas fizeram, mas não foi informado nada. Em 20 de fevereiro de 2018, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ela proferiu o habeas corpus 143.641, que concede um habeas corpus para qualquer mulher presa que tenha um filho com idade abaixo de 12 anos ou que seja mãe de um portador de deficiência. Pelo inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal, a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. E um portador de deficiência ou uma criança com menos de 12 anos, eles precisam da mãe. De certa forma, pode ser entendido como uma punição para eles ser afastado da mãe. Manter essas pessoas presas, essas mães presas, não poderia ser visto, de certa forma, como uma punição ao filho, com uma pena passando da pessoa do condenado? Bom, no caso de vocês não terem entendido o que a Juliane falou, eu vou simplificar para vocês. Digamos que existe uma escola, e nessa escola existe uma lei que fala que é proibido você esfregar limão na cara dos seus colegas. Então, um dia, um aluno leva o limão escondido na mochila e simplesmente esfrega na cara de outro colega. Então, ele é pego, enviado para a diretoria, e a diretora simplesmente decide que, para ele aprender, limão vai ser esfregado na cara dele. Isso demonstra que a lei quebrou a própria lei, porque você usou de um artifício proibido pela lei para aplicar a lei.
E isso é para que serve uma DPF, você evitar que essas coisas aconteçam. No caso da nossa amiga Laila, ficou comprovado que você não precisa ir muito longe para encontrar problemas com as EDPFs. O caso dela explicitou o caso de uma mãe que teve que abdicar de muita coisa por causa do seu filho e por causa da sua prisão. É claro, ela ainda cometeu um crime, ela ainda cometeu um erro. Mas você vai cometer mais erros para conseguir consertar um. Eu sou Augusto Teodoro e essa é a apresentação do nosso trabalho. Bom, para começar a criar uma identificação maior com vocês, eu vou contar um caso histórico, não muito conhecido, mas muito importante. O caso passa em 1721, no Caribe. 1721 Caribe, igual piratas. Existiam duas piratas, se chamavam Anne Bonny e Mary Read. As duas eram implacáveis, eram mulheres empoderadas, essa história aí. Porém, um dia elas foram pegas e foram levadas a uma prisão jamaicana. Elas, como a maioria dos piratas na época, iam ser executadas, sem pena, tranquilo, direitos iguais. Então, no dia da execução delas, quando elas estavam com a corda no pescoço, literalmente, elas confessaram estarem grávidas. E, para salvar a vida dos seus filhos, como a Constituição da época previa, elas foram autorizadas a permanecerem vivas até os filhos nascerem. Aí vocês pensam, uau, como eles eram bonzinhos, deixaram um filho nascer. Vocês já viram o fundo de uma prisão jamaicana? As celas são menores, com certeza, do que a cama que vocês dormem. Os homens ficam misturados com as mulheres. Não era um paraíso, não era, com certeza, um pré-natal. Bom, o resultado dessa estadia maravilhosa no fundo de uma prisão jamaicana foi que Anne Bonny conseguiu fugir, mas seu filho, infelizmente, veio a falecer. E Mary Read faleceu algumas horas depois de ter dado à luz, algemada, sem seu filho. Não sabe o que aconteceu com o filho de Mary Read e não sabe o que aconteceu com Anne Bonny. Isso faz a gente refletir, poxa, realmente, são crimes, são de baixa relevância, porém ainda são crimes. Sim, as mulheres têm sim o direito de ter seus filhos, não deve ter tirado em nenhum momento, pois a criança não tem nenhuma culpa, mas a nossa lei prevê que esses filhos devem ser retirados no mínimo 6 meses, no máximo 4 anos. E bem, se uma prisão não tem uma condição muito boa para adequar todos os detentos, imagina as filhas dos detentos. Vocês com certeza estão pensando, mas as coisas mudaram muito desde 400 anos atrás. Obviamente, hoje o acesso é muito melhor. Não. Realmente, a lei que previne que mulheres grávidas deem à luz algemadas existe. Entretanto, existem certos relatos ainda que causam certas cobranças aos policiais. Cerca de 36% das mulheres que são presas não têm um acesso decente a um pré-natal. E cerca de 81,4% das mulheres que estão presas grávidas, que têm com certeza famílias em casa com outros filhos, cometeram crimes de baixa relevância. Ainda de acordo com o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes, todos os partos são realizados fora das unidades prisionais, mas pouco mais de 20% dos estabelecimentos declararam não cumprir o estabelecido na Lei 13.434 de 2017, que veda o uso de algemas durante o trabalho de parto e na fase de puerpério imediato. Oi, estamos aqui com Laila Bezerra, formada em Direito pela Unifeso, que atuou como estagiária enquanto estudante na Defensoria Pública, na vara da infância. Ela atuou em um caso similar ao proposto pelo nosso trabalho. E então, eu queria poder contar um pouco pra vocês, né, do que aconteceu. O caso que eu peguei, primeiramente, começou na vara da infância, porque envolvia as crianças, e depois foi pra vara criminal. Sim. E eu peguei um caso específico em relação a isso. Esse caso, ele se deu início na vara da infância. Você presencialmente atuou nesse trabalho? Sim, isso. Porque o bom de estagiar na Defensoria Pública é esse, né? Você tem a oportunidade de participar mesmo do processo que te gera muito conhecimento. A assistida, ela chegou pra gente já com mandado de juiz de afastamento, que as crianças foram abrigadas, as 2 filhas dela. E no decorrer do processo, no decorrer que a gente ficou tentando fazer com que ela tivesse direito à visitação, no decorrer ela engravidou do atual
do atual marido dela, que era pai de uma das crianças. Sim. Então ela engravidou e a partir do momento que ela engravidou, a situação dela piorou. Piorou completamente. Piorou, porque era a queixa inicial era de abuso. Então, era de abuso perante aquelas crianças, do padrasto com abuso e a mãe que era conivente. E tudo começou por causa disso. Quando ela engravidou... O abuso do padrasto com os 2 filhos dela. Com as 2 filhas dela, isso. As 2 filhas. Com as 2 filhas dela. E que o fato dela não ter tomado nenhuma atitude pra impedir, fez com que ela se tornasse conivente e também recaiu sobre ela a responsabilidade, que ela como mãe tem a responsabilidade. Sim, sim. Quando ela engravidou, as coisas pioraram porque ficou nítido pra promotoria, pra assistência social da equipe técnica lá do juízo, de que ela estava realmente a favor do marido dela. Não estava pensando em prol das meninas, das 2 filhinhas dela. Ele judiava dela, fazia o que fazia. Foi denúncia, né? Então a denúncia foi de abuso para as crianças. Mas como é caso de infância, não tem, eu não posso abrir muito o jogo. Mas o que ela falava sobre? Ela falava que ele não abusava das crianças? Falava. Ela defendia ele. Ela era a favor dele. Ela defendia ele. Sim, sim. Ela falava que ela como mãe nunca permitiria. Sim. E a gente, como nós éramos defensores dela lá, eu atuei como estagiária na Defensoria Pública, junto com o defensor público na época. A gente acredita no que a parte nos conta. A gente sempre deixa aberto, né? Sempre deixava. Falou assim, olha, você é aberta pra falar a verdade pra gente, e ela falava que não, que ele não fazia. Sim. O máximo que ela falava, ele que era um pouco agressivo. Era o máximo que ela falava pra gente. E aí, quando ela engravidou, passou, assim, tomou um rumo muito... foi aumentando o grau de dificuldade pra gente conseguir a visitação. E por fim ela foi denunciada criminalmente por satisfazer a lascívia de outrem. Ela permitia, né? Eu nem lembro agora qual é o artigo certo. Mas por que ela estava em situação de risco? De acordo com o Conselho Tutelar, que a princípio foi com o Conselho Tutelar que averigou a denúncia, foi devido a abusos sexuais por parte do padrasto. O atual marido dela. O atual marido dela. Sim. Isso aí. Então, sempre quando você tá numa situação de risco assim, tira a criança pra verificar a situação, e como já tinha sido preliminarmente pelo Conselho Tutelar verificado, eles tiraram. E ela já chegou pra gente, os 2. Tanto a mãe quanto o padrasto já chegaram com a gente com essa medida, porque levaram as crianças. Ela foi indiciada e depois foi presa com uma prisão preventiva, sendo que ela não estava tendo nem mais contato com as crianças, porque como ela já estava com decisão judicial de afastamento, logo depois a gente tentou de tudo fazer com que ela tivesse a visitação, a gente não conseguiu, e ela foi, assim, acusada criminalmente e foi presa preventivamente. Aí que começou a outra parte, saiu da infância, continuou correndo o processo de representação administrativa na vara da infância, mas começou a correr o outro processo criminal. Mas ela já presa. Ela foi presa preventivamente. E a gente começou a correr atrás dos direitos dela na criminal. Saímos um pouco da vara da infância, o processo continuou correndo. Mas aí, enquanto ela foi presa, as 2 filhas dela ficou com quem? Uma tava no abrigo, uma ficou no abrigo e outra ficou com o pai biológico. Porque eram 2 crianças. Uma era do casal e uma era de um antigo relacionamento dela. Sim. A mais velha foi ficar com o pai e a mais nova ficou no abrigo, sem poder ter contato com a mãe. Quando, por fim, depois acho que 6 meses mais ou menos, que a gente conseguiu uma visitação assistida pra ela pela vara da infância, pra ela conseguir ver as filhas com alguém vigiando, de forma grosseira a falar. 6 meses depois. Acho que foi mais de 6 meses, porque ela foi um dos primeiros casos que eu peguei isso na Defensoria Pública e se estendeu quase ao final do meu contrato de estágio lá, porque eu fiquei 2 anos e meio lá. Então ela, no final, assim, que a gente conseguiu. Assim que a gente conseguiu, a gente conseguiu numa quarta, eu até lembro, foi a defensora doutora Carla, na época, que fez a audiência, que conseguiu a visitação assistida. E foi aí que eu me sensibilizei ainda mais com o caso, porque a família ia à nossa procura pra poder pedir ajuda pelas coisas que estavam acontecendo com ela, porque ela foi presa grávida. Ela passou a gestação, o finalzinho da gestação dela presa, com um barrigão enorme. Aí teve o bebê enquanto estava grávida também e ficou um tempinho presa. E a gente conseguiu, em 2018, que teve o decreto, que teve o projeto de lei, autorizando, fazendo com que mudasse, né?
prisão preventiva podia ser a prisão preventiva alterada para prisão domiciliar em Mas caso de mulher aí, gestante. isso com quantos meses do neném nascido já? Eu não lembro ao certo, Mas já tinha... mas era novinho. Mas já tinha mais de um mês. Não, com certeza, ele devia ter uns 3 meses. Ela não tinha higiene, a família sim. reclamava muito com a gente, muito que não tinha higiene, que ela não era bem assistida, que às vezes a família chegava e não tinha absorvente. As condições eram bem escassas, bem precárias. Né? Era precária, de acordo com o que a família falava pra gente. Sim. Que a gente atuava lá na defensoria, mas a gente não tinha contato direto com ela. A gente estagiário, no caso, não tinha contato direto com ela lá no presídio. Aí a família ia sempre lá não reclamar, mas pedir ajuda. Eu lembro que quem ia muito era o pai, a mãe e a irmã. Que a irmã dela que ia muito perguntar pelas meninas, porque a família também ficou proibida de visitar. Ela não tinha higiene, chegava lá, ela estava em péssimas condições, sabe? Não tem do que reclamar em relação ao bebê, mas em relação à mãe, a saúde da mãe, a higiene pessoal da mãe, absorvente, calcinha, coisa que a própria irmã comentou. A alimentação da mãe, como era? Normal, padrão de presídio. Não tinha nada de especial Não. por ela ter Não. acabado de ter um neném. Não tinha nada tudo de normal. especial, tudo normal. O neném, quando o neném ficava com ela, ficava no meio das outras presidiárias ou não? Ela Ficava com ela e com as outras, porque elas ficavam junto, né? Com quem tinha acabado de ganhar bebê. Ela ficava junto com quem tinha acabado de ganhar também, quem tava amamentando, aí ela ficava. Sim. Aí depois de um tempinho que ela voltou pra sala normal. Mas aí logo depois, a gente já conseguiu fazer com que ela fosse pra prisão domiciliar. Logo após vocês conseguirem a liberação domiciliar dela, é assim que fala, né? É, prisão domiciliar, isso mesmo. Sim. Ela foi inocentada quanto tempo depois? Eu não lembro quanto tempo depois de ocorrer o processo, porque logo depois acabou o meu contrato de estágio lá na defensoria. Sim. E eu procurei saber, perguntei e ela foi absolvida. Mas você Finalmente. sabe se ela teve algum dano, mesmo já absolvida, mesmo já em casa, ela teve algum dano pra saúde dela? Ela teve dano ficou emocional. mal? Dano emocional. Ela teve dano emocional, porque foi um dos casos que eu mais me sensibilizei lá na Defensoria Pública, acho que foi um dos meus primeiros casos. E a gente vai percebendo o quanto a gente amadurece com o passar do tempo, como é que a gente vai adquirindo conhecimento e maturidade com as coisas que acontecem na nossa vida. E eu acabei me envolvendo, né, no caso Se envolveu dela. demais, né? Acabei me envolvendo no caso dela, me sensibilizei pelas crianças e vi que ela era outra pessoa. Ela me procurou de um jeito, quando eu conheci ela, assim que ela me procurou a Defensoria Pública, e no final de tudo, 2 anos e meio depois, quando eu terminei o meu contrato, ela era outra. Então, assim, que ela teve dano emocional é evidente. Isso é nítido. É evidente. Qualquer pessoa pode ver o dano que ela causou, até porque ela teve o bebê na prisão, sabe? Ela teve a assistência médica, mas ela permaneceu lá. Isso tudo gera pra mulher um dano que eu nem sei te explicar. E como eu acompanhei de perto, tanto o caso que foi na infância, tanto depois o caso que foi pra criminal, eu percebi que ela teve bastante abalo emocional. Não só ela. Não. Mas a família inteira dela. O pai ficou doente, o pai ia sempre, o pai que eu digo o pai dela, né, o avô das crianças. Ia sempre na defensoria, corria Ela foi atrás. meio que maltratada lá dentro, né? Porque você falou da situação do absorvente, que... Isso, ela não tinha, a não família tinha direito reclamava ao absorvente. muito. Logo após O ela direito engravidar... O direito ela tem, só que não, na prática não é assim que acontece. Então a família reclamava muito da higiene pessoal dela com a gente. Sim. Que chegava lá, ela não estava bem assistida, sabe? Não tinha um absorvente pra botar, não tinha calcinha Não limpa. tinha uma calcinha pra trocar. Então, assim, são coisas que pra tanto homem quanto pra mulher. Mas uma mulher que acabou de ter um neném, Fica abala bem. ainda mais. Sim. Então, a gente pode perceber que você, presenciando o caso, estando ali à frente, você se abalou emocionalmente. Sim, eu me Também, sensibilizei bastante com o caso dela, porque eu tive contato com as crianças, eu tive contato direto com ela, tive contato com a família, e gerou uma sensibilidade muito grande dentro de mim. Muito mesmo, de poder ajudar, de querer fazer, mas tudo isso traz amadurecimento também. A gente lá da defensoria, a gente tem contato direto, né? Então eu tive contato tanto com as crianças, com as 2 crianças, tive contato com ela, tive contato com o marido dela, tive contato com a família dela.
E a gente vê que é um sofrimento mútuo. Não foi só o sofrimento da Dela, assistida. né? Foi o sofrimento das crianças que estavam afastadas. Da irmã Foi o sofrimento dela, da que irmã, do falou. pai, da mãe. Então criou assim um sentimento assim de ajuda mesmo. Acho que minha função ali foi ajudar. Tanto que esse caso eu acompanhei ele desde o início até o final do meu contrato na Defensoria Pública. E me ajudou muito. Crescer como profissional, crescer como pessoa, querer mais ainda, ter aquela sede de querer fazer valer o direito das pessoas. E quando a gente conseguiu a inversão da prisão preventiva em domiciliar, foi uma festa, foi uma conquista muito grande. Sim. E logo após ela ter sido absolvida do caso? E logo após ela foi absolvida. Logo após saiu a sentença dela, ela foi absolvida. E hoje ela não tem a guarda das crianças definitiva. Hoje ela tem a visitação das crianças. O processo ainda tá rolando na vara da infância, mas ela já consegue ter acompanhamento. O neném que ela teve dentro do presídio não, é da guarda dela? É da guarda dela. Porque a criança não teve nada a ver com um fato que ensejou, que deu início a todo o problema. Sim. Tá? Então, mediante essa história, eu te agradeço, Lara. Muito obrigada pela sua participação no nosso Espero trabalho. Que eu tenha ajudado. Ajudou bastante. Olá, meu nome é Aline Sereno e hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre os aspectos concernentes à temática da mulher e do bebê em situação de cárcere. Antes da gente iniciar essa conversa, indo direto a este ponto, acho que é preciso a gente pensar que para uma gravidez acontecer de forma saudável, é preciso que a mãe, né, essa mulher gestante, ela esteja protegida e assegurada em seus aspectos biopsicossociais. O biológico, o bio, ele fala desses aspectos concernentes às mudanças biológicas, fisiológicas que acontecem com essa mulher durante a sua gestação. Os aspectos psicológicos falam aí do comportamento e emoção relacionados ao momento de gestar. Então, o que ela sente, o que ela pensa, como é que ela se comporta, e os sociais, onde ela está, se esse ambiente é propício para essa gestação acontecer, se ela está muito vulnerável, pouco vulnerável, nada vulnerável. E daí, levando em conta que é necessário que esses aspectos sejam plenamente respeitados e olhados de forma bastante amorosa, de forma bastante tranquila, a gente então passa para a questão do feto, né? Porque o feto, ele percebe tudo que está no ambiente. Tudo que está acontecendo no ambiente, o feto percebe. Esse ambiente prisional, já entrando nesse assunto, nem sempre proporciona essas condições biopsicossociais adequadas para esse bebê ser formado com tranquilidade, com saúde, com segurança. Porque é um ambiente tenso, conflituoso, ele tem regras muito rígidas e nem sempre é possível para essa mãe vivenciar a sua saúde em plenitude enquanto está gestando esse bebê. A saúde mental dela já está em jogo. Porque além das questões que ela está vivenciando a nível interno, que são mudanças corporais, hormonais, fisiológicas, né? Ela ainda tem as questões sociais, que são o quê? Perdas das referências afetivas, ela não tem mais grandes referências afetivas. De um modo geral, a gente percebe pelos estudos e pelos relatos que as mulheres são abandonadas quando estão aprisionadas, quando estão em cárcere, elas não recebem muitas visitas, às vezes não recebem visita nenhuma. Então, ela perde essa referência aí afetiva, né? E social, porque ela perde o contato com o mundo, ela fica nessa bolha, que é o sistema carcerário. Bom, a saúde física dessa mãe também está em questão. Nós sabemos que as situações hoje dos presídios não é nada agradável, não é nada adequada. Então, a gente já entende que a alimentação dessa mãe vai ser deficitária. Naturalmente, os nutrientes que vão ser levados para esse bebê através da alimentação dessa mãe estão deficitários. Então, a gente já vê aí uma falta de
condições adequadas para que mãe e bebê possam ter esse período de 9 meses aí, um pouco menos talvez, sendo cuidado da forma adequada. Obviamente, pensando nessa questão da alimentação e da saúde mental da mãe, nós pensamos também na questão do pré-natal. Será que dentro de um sistema prisional, essa mãe e esse bebê vão ter essa experiência do pré-natal respeitada, devidamente respeitada? É de suma importância esse acompanhamento do pré-natal, onde esse bebê está sendo gerado, para que se possam haver cuidados adequados com futuras doenças, que já na gestação se podem identificar e já cuidar previamente. A situação da saúde da própria mãe, se essa gestação está trazendo para ela algum agravamento de saúde ou não, não é mesmo? E a gente não tem essa clareza se a gente hoje tem um sistema prisional que propicie para essa mãe, para esse bebê que está sendo gestado, as condições adequadas para todas essas nuances que a gente vem conversando até agora. Uma outra questão que a gente precisa pensar também é a questão do vínculo, né? Uma mãe que está encarcerada, que está nesse sistema prisional, traz aí no seu imaginário muito medo do futuro dela, principalmente do futuro desse bebê. O que vai ser do meu filho, né? O que será dessa criança que eu estou gestando? Pois bem, diante desse medo que as mães costumam trazer aí no seu imaginário, elas vêm correspondendo com comportamentos onde elas evitam o vínculo com o bebê. E é claro que a gente já pensa como será esse rompimento, né? Como vai ser o momento de rompimento entre mãe e bebê dentro do sistema prisional. Então, antes de ir direto a esse ponto do rompimento, que é algo bastante complexo, se tratando de psiquismo, se tratando de emocional, romper para todos nós humanos é muito difícil, né? Romper com aquilo que gostamos, romper com quem amamos. Imagina um rompimento entre mãe e bebê. Mas antes de irmos aí, vamos pensar um pouco, né? Vamos fazer uma reflexão um pouco aqui sobre quem é a mãe para o bebê e quem é o bebê para a mãe dentro da psicologia, né? Dentro da psicologia a gente entende que a relação mãe e bebê é uma relação muito intensa, porque não só por conta dessa gestação, dessa mãe estar trazendo esse bebê ao mundo durante essa preparação aí de 9 meses, mas porque essa mãe, desde o início, desde do intrauterino, da experiência intrauterina do bebê com ela traz para o mundo, para o seu bebê, um elo, né? Ela que é o elo entre o mundo externo e o bebê. Então o bebê vai aprendendo com essa mãe. E uma das primeiras coisas que ele aprende é que se a minha mãe está aqui, eu vou ter as minhas necessidades atendidas. Se a minha mãe não está, eu não vou ter. Então por isso muitas vezes a gente vê um bebê em condições comuns, não de cárcere, chorando muito quando vê sua mãe saindo, quando percebe a não presença da sua mãe no ambiente. Porque ele tem medo de não ter as suas necessidades supridas, certo? Então, quando o bebê estiver crescendo, ele vai se pautar nessas primeiras experiências, sim. Ele vai entender que o mundo pode ser muito hostil ou muito amoroso, dependendo de como ele se relaciona com essa mãe, né? E se a gente pensar nesse bebê dentro do sistema prisional, nós então acabamos por trazer uma questão ainda mais profunda, né? Como que esse vínculo pode se dar? Como que esse bebê e essa mãe experimentam esse vínculo? E encaramos então
um pouco de dificuldade de que esses vínculos sejam estabelecidos da melhor maneira possível, porque o social, dentro do biopsicossocial, ele não está favorável, como havia dito antes, nem o biológico, porque a mãe está sofrendo alterações diversas, nem o psicológico, ela está num ambiente de conflito e de tensão. E por mais que esse afeto esteja presente, também é um afeto empobrecido, porque essa mãe, ela está empobrecida afetivamente dentro do sistema prisional. Ela está privada de liberdade, ela está sendo condenada, ela não cumpre mais papéis sociais aos quais ela sentia que deveria cumprir, então ela não está no mundo trabalhando, ela não está estudando, ela não está produzindo nada interessante, né, do ponto de vista pessoal. Ela está ali dentro, aprisionada, cumprindo uma pena por algum erro que ela cometeu, né? Então, a gente precisa levar em conta que a primeira infância da nossa vida, né, ela é fundamental. Ela realmente tem um papel, assim, crucial para o nosso desenvolvimento. Essa primeira infância, ela é a base para a construção e o desenvolvimento da nossa personalidade. É bem aí na primeira infância que a gente aprende, até mais ou menos uns 7, 8 anos, essas bases para a nossa personalidade. Então, a gente desenvolve gostos, a gente desenvolve um vocabulário incrível, a gente aprende muitas palavras em pouco tempo. Então, essa primeira infância é fundamental. Se eu não estou com minhas condições biopsicossociais adequadas, eu posso começar a desenvolver algumas doenças do trato psicológico psiquiátrico. Então, é possível sim que diante de um quadro onde nós não tenhamos o nosso primeiro desenvolvimento, nossa primeira infância assegurados por esses estímulos todos, que a gente desenvolva doenças psicológicas como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, ainda mais se o ambiente é de cárcere, não é mesmo? Onde esses estímulos, como a gente viu, são diminutos, praticamente não existem. E o ambiente de insegurança e de tensão é enorme para a mãe e para o bebê, né? Então, a gente pode encontrar, sim, além do que essas condições biopsicossociais, quando elas não estão bem respeitadas, né, e na primeira infância, a gente pode também desenvolver atrasos cognitivos, por falta de estímulo. E para fechar essa conversa com vocês, desse tema que é tão importante ser pensado e discutido, a gente pode pensar um pouco no trauma, né? O que é um trauma? Todo mundo tem uma ideia do que seja trauma, imagino eu, né? E dentro dessa situação carcerária, pensando mãe e bebê, temos sim um agravante, né, nesse quesito. De um modo geral, pensando psicologicamente, essa mãe pode ter uma imagem criada, uma imagem interna, traumática acerca dessa experiência gestacional na prisão, e fica nela assim uma sensação de que ela abandonou o seu filho, né? Uma culpa de que eu não fui uma mãe suficiente, um medo de não ter esse papel de mãe reconhecido futuramente pelo seu filho, né? Por não ser vista e quista como mãe por ele quando sair do sistema prisional. E já para o bebê, para a criança, né, esse trauma do rompimento, dessa saída da presença da mãe, pode deixar nele uma estampagem, uma marca bem profunda de abandono, de que foi deixado mesmo, né, de que apesar de ter um cuidador, uma outra pessoa que vai exercer esse papel da mãe, ele pode sentir que ele foi abandonado, gerando naturalmente sensações aí de insegurança e de medo do mundo, pensando que esse mundo pode ser muito hostil a mim, eu posso não dar conta de vivenciar a experiência nesse mundo. E diante disso, né, de posto isso, acredito que seja importante a gente pensar em tratamentos psicológicos preventivos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quanto mais cedo a gente faz um tratamento psicológico,
para os traumas já evidenciados ou para aqueles que a gente imagina que estão sendo construídos pela situação biopsicossocial que uma pessoa experimenta, melhor. Então, no caso aí de mãe e bebê, quanto mais cedo essas pessoas puderem ter o amparo profissional, melhor. Para o enfrentamento das vicissitudes aí do mundo. Essa mãe, quando sair do sistema de cárcere, do sistema prisional, encarar o mundo que tem pela frente, as possibilidades, e também esse bebê que, longe dessa mãe, vai poder ter a experiência de ser cuidado e ser amado, ainda que distante dessa mãe. Então, tirar essas estampagens, essas primeiras impressões no processo de um tratamento preventivo. Então, não esperar muito, né? Seria uma sugestão. Então, fico por aqui. Agradeço a atenção e até breve. Bom, então chegamos ao fim do nosso trabalho. Eu, em nome de todo o grupo, gostaria de agradecer vocês por terem prestado atenção na gente por esse tempinho. E que, bom, vocês tenham pelo menos, se tiverem prestado atenção, claro, conseguido sair daqui com alguma reflexão sobre a importância que é você ser uma mãe, mas você ser uma mãe na cadeia. A gente vai gravando o Lucas, pode abaixar a sua 53,7% das mulheres presas entrevistadas no trabalho da linha Pancieri, elas não recebem atendimento ginecológico. Essa linha Pacieri é a Isso. Então ele pode exaltar a linha Pacieri porque a Gisele vai conhecer. Isso aí, calma. Mas a Gisele vai ver que é uma informação que tem fundo, sabe? Que a gente pesquisou sobre. A Gisele me passou o artigo, cara. Inclusive a Gisele ficou, me pareceu assim, ligeiramente impressionada de não ter realmente lido, cara. São 170 páginas. Não, exalta essa linha Pacieri, fala dela bastante. O outro grupo tava puto pra caralho porque um maluco que ia ser entrevistado passou um artigo de 150 páginas. Me falou, escutando na rua, né? A gente explodiu. De quem eles são aqui? Meu. Bota assim, por exemplo, Juliano, que o Matheus não tá conseguindo fazer isso. 51,2% das presas elas estavam trabalhando quando foram presas. Ela vai passar a nota hoje, não é? E 65,9% delas não recebem visita na prisão. Quantos por cento dela não recebem visita? 65,9%. Aí já entra. Essas paradas são mais. Aí já entra em muitas delas não tem família, muitas delas não tem assistência de. Não, a gente fala pra ela que a gente tá aqui, né? É por isso que eu A gente pode. A intro, as histórias, as entrevistas, as estatísticas. Tá, mas se você quiser vir aqui e ficar com a gente tá aqui gravando nossa apresentação na sala de tutoria sem estudar. Tu acha que a gente precisa? Eu acho que a gente vai ter. Mas a língua séria a gente já tem, né? A gente precisava mais da Juliana, mas Juliana A língua séria já a gente tem. não tá conseguindo falar com ela Online na já sala tem. que tá dizendo. Só falta psicólogo, mas psicólogo nem entrevista. Mas vê se tu acha isso, acha ela, manda alguém falar com ela, já que não tá falando com ela, pra ela subir aqui também. Então só vai fazer isso agora uma despedida agora, tá bom? Tá bom. Não, mas gravar uma despedida. Muito obrigado por terem assistido nosso trabalho. É isso. Show. Não, vamos rápido pra Muito gente obrigado não pela perder muito atenção. tempo. Muito obrigado por ter assistido o trabalho. Aí, já acabou. Já acabou de Vamos lá. Mas e dessa menina Pacieri, não vai falar o quê? Já, pois é.